Agora a gente vai para a nossa quarta aula de funções inorgânicas falando da função óxido. Óxidos são os compostos normalmente binários. A característica principal dele é que o ânion dele é o oxigênio com o número de oxidação igual a -2. Então, nesse caso, como é que você coloca? A nomenclatura ela vai ser dividida em dois grupos, os óxidos não metálicos e os óxidos metálicos. No caso dos não metálicos, vai ficar óxido de... aí, nome do elemento. Nesse caso, a gente pode colocar prefixos de contagem na frente do nome óxido ou no nome do elemento. Certo? Sendo que quando for apenas um átomo do elemento diferenciador do óxido, você não precisa colocar o prefixo de contagem. Professor, quem são esses prefixos de contagem? Se for 1, é mono. Se for 2, é di. Se for 3, é tri. Se for 4, é tetra. E por aí vai. Então, vamos lá. SO2. Então, aqui a gente tem dois átomos de oxigênio. Vai ser o dióxido de enxofre. O SO3 vai ser o quê? Ele tem 3 átomos de oxigênio. Vai ser trióxido de enxofre. O NO ele vai ser o monóxido de nitrogênio. Ele também é conhecido como óxido nítrico. O NO2 vai ser o dióxido de nitrogênio. E o N2O vai ser o óxido de dinitrogênio. Nesse caso, como você tem 2 átomos de nitrogênio, você obrigatoriamente tem que colocar o prefixo de contagem. Quando a gente tem os óxidos metálicos, se você tiver elementos de inox fixo, é só óxido e o nome do elemento. Se o número de oxidação do composto variar, aí você vai ter que colocar o número de oxidação do mesmo jeito que a gente fazia com as bases. Então, por exemplo, aqui você tem um Na2O. Então, esse rapaz aqui é o óxido de sódio. Esse rapazinho aqui vai ser o óxido de cálcio. E o rapaz de baixo vai ser o óxido de zinco. Já quando você tem os elementos que o número de oxidação varia, como é que a gente calcula esse número de oxidação? Você vai fazer essa continha aqui, ó, 2 vezes o número de átomos de oxigênio dividido pelo número de átomos que você quer saber o número de oxidação. Então vai ficar, por exemplo, no caso do cobre aqui, vai ficar 2 vezes o número de oxigênio, que é 2. Depois você divide pelo número de cobre, que é 1. Então isso aqui vai dar 2. Isso aqui é o número de oxidação do cobre. Então vai ficar óxido de cobre 2. Aqui, no caso do ferro, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 3, é 6, dividido pelo número de ferros, que é 2, vai ficar mais 3. Então esse rapaz aqui é o óxido de ferro 3. No caso desse outro aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 3, é 6, dividido por 1, é mais 6. Então vai ficar óxido de cromo 6. Beleza? Então assim coloca o nome dos óxidos. Veja que é bem tranquilo. Com relação ao caráter ácido-base de um óxido, a gente tem 4 tipos de óxidos. São os óxidos ácidos, também conhecido como anidridos. Por que anidrido? Porque esse nome anidrido ele vem do inglês, que é anhydro. O que significa isso, professor? Sem água. Ou seja, é um ácido que desidratou. Você aqueceu ele, ele perde água e sobra só a forma do óxido. Então, característica de um óxido ácido. Se você colocar ele em água, ele vai reagir com a água e vai formar o ácido novamente. Se você misturar ele com um ácido, normalmente ele vai ser inerte. E se você colocar ele com base, ele vai reagir. Os óxidos básicos, eles quando colocam em água, ele vai produzir uma base. Ele tende a reagir com o ácido e tende a ser inerte com uma outra base. Os óxidos anfóteros, eles tendem a formar base quando você mistura com água, mas o que vai diferenciar ele de um óxido básico é porque ele reage tanto com ácido quanto com base. Os óxidos neutros, eles são inertes, ou seja, não reagem com água, não reagem com ácido, não reagem com base. Então, por exemplo aqui, se a gente pegar o sódio, que é um metal alcalino da família 1A, e reagir com água, você vai ter que formar uma base com o sódio. No caso, a gente já viu que a base de sódio é o hidróxido de sódio. Então, esse aqui é a base que vai ser formada a partir dessa reação. Se você ver aqui como tem 2 sódios, é só colocar o 2 na frente que você vai ter a base formada. Se você reagir
o óxido de sódio com o HCl, a tendência natural aqui é que forme o quê? É que vai ser formado sal e água, certo? Do mesmo jeito que era a reação de um ácido com uma base. Então você vai ter a formação de um sal, que é o NaCl, e vai formar a água, beleza? Professor, como é que eu sei o sal que vai ser formado? Pega o cátion, pega o ânion, que são diferentes do oxigênio e do hidrogênio, Na+, Cl-, regra do escorregador. No final tem que ter água também. Então agora é só fazer o balanceamento. Vai ficar 2NaCl e aqui você vai ter uma molécula de água. Vou colocar o 2 aqui na frente também, certo? Para igualar as quantidades. O foco daqui é saber o produto. O balanceamento a gente não viu ainda, certo? Então aqui, se você pega o SO3, o SO3 ele é um óxido ácido. Se você reage com água, a tendência é que ele forme novamente um ácido, que nesse caso é o ácido sulfúrico. No caso do SO3, se ele reage com base, o que vai acontecer aqui? A tendência dele é formar o quê? Vai ser formar um sal, que vai ser o Na2SO4, e a tendência é que forme água junto. Do mesmo jeito que uma reação de ácido com base. Se você souber a base ou o ácido que é formado na reação com água, você consegue prever quem é que vai ser o sal formado na reação de neutralização. Beleza? Então esse aqui é o bizu. Mas professor, como é que eu vou saber se um óxido ele tende a ser ácido, básico, anfótero ou neutro? Existe uma regra que permite você perceber isso pelo número de oxidação. Se você pegar os óxidos metálicos, se você pegar os números mais baixos de oxidação, mais 1 e mais 2, a tendência é que você tenha óxidos básicos. Se você tiver de mais 3 a mais 5, a tendência dele é que seja anfótero, certo? E mais 6, mais 7, a tendência é que ele seja ácido. Professor, por que isso? Porque quando você tem um composto que tem carga mais 1, essa ligação aqui é iônica. Então ela vai quebrar bem aqui. É a zona mais frágil dela quebrar. Então se ela quebrar aqui, ela vai liberar o OH-, que é uma característica de uma base. Se você tem, por exemplo, esses rapazes aqui, quando eles hidratarem, o que vai acontecer? Você vai ter, por exemplo, o cromo e aqui vai formar uma ligação OH. Como a carga do cromo é muito alta, mais 6 nesse caso aqui, o que acontece? A ligação com o oxigênio ela passa a ser muito forte. Se ela é forte, ela não quebra. Então, quem é a ligação que vai quebrar? É a ligação do oxigênio com hidrogênio. E nesse caso, ele passa a liberar H+. Então, o número de oxidação alto, ele faz a ligação com o oxigênio ficar muito forte. Então, por isso que ele não passa a liberar a hidroxila, e sim o íon H+. Já quando você tem os ametais, você não tem a presença de óxidos básicos. Se a carga for mais 1 ou mais 2, você tem a presença de óxidos neutros, mais 3 ou mais 4 ácidos, e de mais 5 a mais 7 óxidos que vão formar os ácidos fortes quando dissolvem em água. Beleza? Que é o caso do N2O5, que ele reage com água e vai formar o ácido nítrico, por isso que ele é chamado de anidrido nítrico. O SO3, se reage com água, ele vai formar o ácido sulfúrico e por aí vai, que são ácidos fortes. Tranquilos? Agora a gente vai ver a questão dos peróxidos. Peróxidos são compostos onde a carga do elemento mais eletronegativo, que no caso é o oxigênio, ele vai ter carga igual a -1. Professor, por que isso acontece? Vamos pegar, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Se você pegar aqui e fizer a estrutura de Lewis da água oxigenada, vai sair desse jeito aqui. Como é que se calcula o número de oxidação pela estrutura? Só relembrando. Você vai quebrar ligações e o par de elétrons vai para o elemento mais eletronegativo. Então, esse par de elétrons vai para o oxigênio, esse par de elétrons vai para o oxigênio, e esse par aqui vai um para o oxigênio da direita e outro para o oxigênio da esquerda. Quebrando as ligações vai ficar H, cada átomo de oxigênio vai ficar com 7 elétrons e o hidrogênio vai ficar sem nenhum elétron. Fazendo o número de oxidação, como é que eu faço aqui? Ora, o hidrogênio é da família 1A e o oxigênio da 6A. Era para ter um elétron aqui. Se ele perder um elétron, ele fica mais 1.
O oxigênio é da família 6A, era para ter 6 elétrons. Se está com 7 é porque ele recebeu um elétron. Como o elétron é carga negativa, ele fica negativo. Como foi só um elétron, carga menos 1. Então, isso aqui é a característica de um peróxido. Para ficar com essa carga menos 1, obrigatoriamente teria que ter essa ligação aqui, oxigênio-oxigênio. O que implica que na fórmula de um peróxido você sempre tem que ter 2 átomos de oxigênio. Tipos de peróxido. A gente tem o peróxido de hidrogênio e o peróxido da família 1A. Ele vai ter sempre essa cara aqui, né, que é 2 átomos de metal para 2 de oxigênio. E se for um peróxido da família 2A, vai ser 1 átomo de metal para 2 de oxigênio. Exemplo, da família 1A, Na2O2, K2O2. Da família 2A, CaO2 e MgO2. Os peróxidos, quando eles reagem com água, você vai tender a formação de uma base e de água oxigenada. Então, nesse caso, quem é a base de sódio? Vai ser o NaOH mais água oxigenada. No caso do peróxido de cálcio, vai formar quem? O CaOH2 mais água oxigenada. Então, gente, só estou preocupado com o produto, certo? A gente não viu o balanceamento, eu não vou colocar os coeficientes estequiométricos. Se você reage um peróxido com ácido, como ele tende a formar base, então essa base neutraliza e você tem a formação de um sal e um peróxido. Por exemplo, peróxido de sódio com ácido clorídrico, você vai ter a formação de um sal, que é o NaCl, e a água oxigenada. Se você tem o peróxido de cálcio reagindo com o HCl, vai formar o quê? O cloreto de cálcio e a água oxigenada. Beleza? Então, isso aqui são as reações dos peróxidos. E para finalizar, agora a gente vai ver os superóxidos. Superóxidos é quando o ânion oxigênio ele tem a média do número de oxidação igual a menos 1,5. Então, por exemplo, no caso do superóxido de sódio, você vai ter o Na+, que vai ser o cátion, e ele vai reagir com o ânion O2-. Então, a diferença disso aqui para um peróxido é que, nesse caso, o oxigênio está com número ímpar de elétrons. Se você somar aqui, vai ficar 2, 2, 2, com 2 dá 8 para o oxigênio da esquerda, mas se você for contar os elétrons do oxigênio da direita, ele vai estar com um elétron sem o parzinho dele. Então, nesse caso, se você for calcular o número de oxidação, o desse aqui vai ser menos 1 e o daqui vai ser 0. Se você tirar a média, menos 1 mais 0 dividido por 2, então a média do número de oxidação dos dois átomos de oxigênio vai ser menos 1,5. O superóxido ele é bastante reativo. Como ele tem um número ímpar de elétrons, ou seja, esse elétron sem o parzinho dele, ele é considerado como um radical. Certo? A gente não chama mais de radical livre porque, por definição, o radical ele tem que estar desconectado, ou seja, sem a ligação dele. Então, nesse caso, quais são os tipos de superóxidos? A gente tem um radical hidroperóxido, que ele pode ser provocado pela decomposição da água oxigenada. O peróxido, a gente tem os peróxidos da família 1A, eles vão ter essa fórmula aqui, MO2. Então, você vai ter o NaO2 e o KO2. Certo? Se você for pegar uma estrutura tridimensional desses compostos, você vai verificar que só tem 2 átomos de oxigênio. Então, esqueça esses livros e esses sites que dizem que essa fórmula aqui é M2O4. Isso não existe. Se você pegar a estrutura do cristal, vai ver que isso aí está errado. Beleza? E outra coisa, como é um composto iônico é fórmula mínima. Então, isso aqui você tem que simplificar esse 2 com esse 4. Simplificar, no caso, por 2. Então, cuidado com isso. No caso dos peróxidos da família 2A, eles vão ter a fórmula MO4, certo? Então, no caso, o superóxido de cálcio, CaO4, e do de magnésio, MgO4. Beleza? Então, crianças, a gente termina com isso o nosso conteúdo de funções inorgânicas. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.